Hoje o governo federal soltou duas bombas para quem pleiteia uma vaga no ensino superior aqui no Brasil. Vamos ter uma mudança bem significativa no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio. Muito possivelmente a partir de 2024, só precisa da anuência do Milton Ribeiro, nosso ministro da Educação, se bem que talvez ele não esteja até lá, até 2024, então talvez pelo próximo ministro da Educação. E também é uma mudança no ProUni, num sistema de bolsas do governo federal que auxilia alunos de baixa renda, pelo menos até o momento, a gente vai discutir isso, a conseguir uma vaga numa faculdade privada com custeio feito pelo governo, ou de 100% ou 50% da bolsa. Você quer saber o que isso significa? Quais são as mudanças, se isso é bom, se é ruim? Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Curso completinho de Geografia e Atualidades, link aqui na descrição para vocês. Beleza? Então vamos lá, galera. Seguinte, ó. Por que está acontecendo a mudança no Enem? Para quem não sabe, né, eu obviamente trabalho com educação, então eu tenho muito mais obrigação, entre aspas, de saber do que vocês. Mas o ensino médio, ele passou por uma reforma, a partir de uma medida provisória lá da época do Michel Temer, do chamado novo ensino médio. A ideia do novo ensino médio é você ter uma base comum, que vai pegar aí um pouquinho de aulas, primordialmente, né? Português, matemática, etc. E vai ter um pouquinho de cada uma das matérias de acordo aí com cada um dos colégios, com a escolha dos colégios. Então vai ter um pouquinho de geografia, um pouquinho de história, um pouquinho de química, um pouquinho de biologia e tal. E a partir do momento que do ensino médio o governo já entendeu que o aluno ele já tem uma maior capacidade de conseguir saber o seu futuro, o que ele gosta mais, exatas, humanas, etc. E ele vai poder fazer aulas de aprofundamento e o tal dos itinerários formativos, que são matérias que supostamente cada colégio, claro que tem algum tipo de revisão, né? Mas cada colégio vai poder criar os seus próprios itinerários formativos que vão tentar se adequar à realidade do aluno. Então o que eu estou falando para vocês, basicamente, que o aluno ele vai perder uma quantidade de aulas de português, matemática, química, geografia, história, essas bastante, né? Para ter um pouco mais de aula de itinerários formativos, que fazem parte, têm que ser criados de acordo com as competências e habilidades previstas na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, tá? E a ideia é que cada um dos colégios ofereça, né? Então vão ter itinerários, por exemplo, e tudo sempre pensando num projeto de vida, tá? Isso é bem importante, o aluno como protagonista nesse novo ensino médio. Então o aluno vai ter que fazer lá matéria de, sei lá, introdução à economia, só pense em coisas financeiras aqui, depois, por exemplo, teatro, coisas que coincidam mais com o cotidiano do aluno. Eu, de fato, galera, acho que se fosse uma coisa mais bem pensada, tivesse uma discussão com a comunidade escolar muito mais abrangente, não fosse uma coisa feita por uma medida provisória em questão de poucos meses que o Temer estava no poder, eu acho que até poderia ser uma proposta interessante. De fato, hoje o ensino médio ele conversa muito pouco com a realidade escolar, né? Com o abrangente escolar. Eu, por exemplo, sou professor de geografia e sei que existem vários temas que, cara, claro que eles são importantes, né? Mas eles poderiam ser muito menos aprofundados do que eles de fato são. Pô, para você fazer hoje uma prova da FUVEST, da Unicamp, da Unesp, qualquer prova aí, você tem que ser um mini especialista em geografia. Então você tem que saber qual que é o porto que conecta, sei lá, o quadrilátero ferrífero a... Galera, por favor, né? Tá? Só para quem não sabe, né? É o Porto de Vitória, lá no Espírito Santo, hein? Porto de Tubarão, não vai esquecer. Mas beleza, voltando aqui ao nosso vídeo. Então, reduzir um pouco esse conteúdo programático, esse conteudismo que existe, acho bem interessante, mas acho que foi uma coisa feita muito de cima para baixo, se ouvir opiniões de especialistas, os professores que de fato estão preocupados. E foi uma coisa muito rápida, né? Sei lá, vai ter que ter tal, beleza, aplica aí. Tanto que ano que vem já vai começar essa proposta. Então, para 2024, vai ter que ter um Enem que coincida com esse novo ensino médio. E esse novo ensino médio, de novo, né? Ele é muito mais aprofundado em algumas áreas. E esse novo Enem, depende do aluno, claro. E esse novo Enem, ele vai casar com essa ideia. O novo Enem, ele promete algumas mudanças bem significativas. Primeiro, vão ser 2 momentos de prova, né? 2 dias de prova, sendo que o primeiro dia de prova, você vai ter ali questões somente de português, inglês e leitura, interpretação. O próprio conteúdo já pede que seja uma coisa, a maior parte das questões, né? Menos conteudista e muito mais interpretativa e crítica. Agora a questão é, o que exatamente é crítico para esse governo, tá? De fato. E o segundo dia de aplicação de provas, que vai ser um dia que o aluno vai poder escolher em 4 áreas do conhecimento. Ou ele vai poder pegar ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que é a galera mais de exatas, né? Ou ciências sociais aplicadas, então aquela humanidades, mas não humanidades tipo filosofia, geografia.
uma economia, uma administração, uma ciências atuária, por exemplo, direito, né? Então, ciências sociais aplicadas. O terceiro, que seria humanidades, linguagens e arte, aí de fato, né, filosofia, sociologia, geografia, história e tal. E o quarto, que seria a questão de biológicas e saúde. Então, quem quer cursar medicina, farmácia, biotecnologia, etc. E aí, cada uma das federais teria o seu próprio modelo de seleção, aliás, como é hoje, né, várias federais dão peso maior para alguma área do que outra tal, para conseguir selecionar os alunos. Outra mudança bem significativa que a gente teve é que vai ter a inserção de conteúdos dissertativos, prova dissertativa. A gente tem que pensar que esse modelo aqui que está sendo feito, nessa proposta, ela copia muito o modelo europeu e o modelo norte-americano de seleção. Então você vai ter prova 3 vezes ao ano, isso é uma coisa bem interessante, né? Então você vai poder ter 3 momentos durante o ano de inserção na faculdade, então poder entrar na faculdade a cada trimestre, né, pelo menos, e você vai ter essas provas dissertativas. Que, claro, pessoal, pensando no modelo, né, de um Enem, de uma base nacional comum curricular, de um aluno muito mais protagonista, um aluno muito mais crítico, você conseguir ler o que o cara escreve é muito importante para você conseguir saber se ele de fato aprendeu tudo o que era necessário no ensino médio dele. A grande questão que se coloca é a questão da correção, né? Pô, como que a gente vai conseguir corrigir isso? E o governo se propôs a fazer um sistema de correção de inteligência artificial. Não, tá, enfim, vamos dar o benefício da dúvida? Você daria o benefício da dúvida? Eu acho que não, tá? Mas enfim, né? Vai ser um sistema de correção por inteligência artificial, mesmo nas questões dissertativas. Pô, serão 3 provas ao ano, vai ter que ter muita correção. Com prova dissertativa, eu que sou professor e corrijo prova de humanas, galera, dá trabalho, tá? Dá trabalho. E outra coisa também, como as provas elas tendem a ser muito mais digitalizadas, então vai ser feito prova, né, não por meio de papel, tal, isso economiza, pô, isso é super importante, até fica mais barato de conseguir fazer o exame, e você vai conseguir fazer um TRI momentâneo. O que é o TRI? É a teoria de resposta ao item, né? Então hoje todo mundo recebe a mesma prova, e você tem as questões classificadas como fáceis, médias e difíceis, e ele meio que mede assim a sua capacidade de ver se você chutou ou não. Porque se você acerta questões difíceis e erra as fáceis, você tira uma nota menor de quem acerta as fáceis e erra as difíceis. Porque o Enem admite que, pô, se você errou uma difícil e acertou uma... Aliás, você errou uma fácil e acertou uma difícil, é porque você chutou, tá? Ah, a pessoa não foi e tal. Bom, enfim, na maior parte das vezes tá? Então, agora esse novo modelo, né, proposto, pelo menos nas ideias, vai fazer com que, de acordo com a sua resposta que você vai acertando, a sua prova vai sendo construída naquele momento. E, claro, precisa de um algoritmo, um sistema de inteligência artificial, para saber o que de fato você sabe mais e o que você sabe menos. Então, assim, acho uma proposta interessante, de fato. Precisa da anuência, de novo, do governo federal, e a gente nem sabe, né, do momento de transição aí, mas, enfim, né, excetuando aí a parte logística, a inteligência artificial corrigindo, acho que é uma proposta bastante interessante essa mudança do Enem. E você, o que você pensa? Aliás, colégios vão estar extremamente preocupados, porque, de novo, o colégio tem que fazer um itinerário formativo, que seja um projeto de vida para o aluno. Será que o projeto de vida que o colégio de alto desempenho, galera, a gente está falando de colégios, por exemplo, do Brasil, que concorre ano após ano para ter a maior nota do Enem. Será que esse colégio ele vai conseguir fazer uma matéria que tem um projeto de vida que de fato vai cair no Enem? O que de fato o Enem vai cobrar de projeto de vida? Educação financeira, noções de Constituição, enfim, colégios estão empolvorosos com essa situação para conseguir manter o seu alto rendimento. Beleza? E outra mudança bem significativa que a gente teve também foi a questão do ProUni. O ProUni, que foi um programa social do governo federal super importante de inserção de uma população mais pobre no ensino superior privado. Eu, inclusive, tive amigos e amigas, galera, que conseguiram passar no Mackenzie, PUC e tal, com bolsa de 100% custeado pelo governo. Só que tinha uma questão ali de uma renda média familiar até 1.700, eu vou colocar os dados aí para vocês, para ter 100% das bolsas, e até R$ 3.300 per capita por família para ter acesso a 50% da bolsa. E uma das condições prévias para conseguir ter acesso a esse ProUni era você ter estudado integralmente o seu ensino médio em colégio público ou em colégio particular com bolsa, né? Então é filho de professor, conseguiu uma bolsa de estudos e tal, também tem acesso ao ProUni. O que o governo federal quer fazer agora é expandir, mantendo o nível de renda até 3.300 per capita, para todos os alunos, inclusive alunos de instituições particulares sem bolsa. E qual que é a alegação do governo federal? E alguns dados eles são de fato realmente interessantes, né? Primeiro, que quando a gente pega instituição de ensino particular,
somente 12% mais ou menos dos alunos, eles estudam em colégios particulares. Então é um nicho bem pequenininho da sociedade. E mesmo dentre esses 12% que estudam em colégios particulares, 40% pertence à classe D e à classe E. Ou seja, você vai estar incluindo pessoas que hoje não podem ser incluídas, porque apesar de ter uma renda até R$ 3.300 per capita, estudaram, sei lá, um mês, 6 meses, até o ensino médio inteiro, com o pai suando ali para conseguir pagar, num colégio particular. Então é uma coisa interessante. Mas a gente não pode esquecer, né? Nossa, professor, como o governo é bonzinho e tal. Galera, não desconfiando das boas ações do governo, tá? E não é porque é o Bolsonaro, não. Se fosse qualquer outro, seria mais ou menos a mesma ideia. A gente sabe que, por conta da pandemia, tudo o que aconteceu, as universidades particulares sofreram muito, né? Principalmente essas, que, assim, não que são ruins, né? Mas elas são um pouco mais populares. De novo, né? Não estou colocando nenhum tipo de qualidade, mas são faculdades mais baratas. Anhanguera, Unip, etc. Geralmente Mauá, FEI, Mackenzie, PUC, pô, esses aí sofreram um pouco menos, tá? Também sofreram, mas sofreram um pouco menos. Agora, essas são um pouco mais baratas, um pouco mais populares, elas sofreram muito mais. E elas estão com uma série de vagas ociosas. Então, você aumentando o escopo para também alunos particulares, você aumenta o número de vagas do ProUni, e isso é um baita lobby, isso é um baita benefício para essas faculdades privadas, que vão conseguir ter o aluno ali pagando a mensalidade, na verdade não ele pagando a mensalidade, mas o governo pagando a mensalidade por ele. Então existiu um lobby, uma pressão das instituições privadas de faculdade para que isso seja feito? Cara, de fato, pode ter existido. Estima-se que mais ou menos das vagas ofertadas hoje, 50% não esteja sendo ocupado, porque não existe interesse dos estudantes de escola pública. E aí a solução é, vamos incluir também estudantes de escola privada, de baixa renda? Ou será que seria uma inclusão maior, um nível de informação melhor, colocar importância para o aluno de escola pública, dele conseguir fazer uma faculdade, uma campanha de conscientização? Cara, de fato eu não tenho a resposta. Eu, nesse primeiro momento, vocês podem até me achar um pouco inocente, mas acho até interessante a proposta, né? Porque, pô, existem várias vagas ociosas. A gente sabe que existe um lobby também das faculdades privadas. Mas, mantendo o nível de renda até 3.300 ou 1.500, cara, de fato, existem muitos alunos de baixíssima renda que os pais se esforçam um monte para conseguir pagar um colégio privado baratíssimo, mas porque acha que vai ser melhor que o colégio público. Só que esse cara não tem condição de pagar uma faculdade de 2.000, 3.000, 4.000 reais. Então talvez seja uma proposta interessante aumentar esse ProUni, deixe claro, isso não represente uma redução dos alunos de escola pública. E aparentemente, pelos níveis que são ofertados hoje, não vai reduzir. O que você pensa sobre o ProUni? Interessante essa mudança? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião, tanto sobre o Enem quanto sobre o ProUni, e espero que vocês tenham entendido o vídeo, galera. Se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e tamo junto. Beijos, abraços e tchau!